Já. Bom, pessoal, bom dia. Então, a gente vai dar continuidade às nossas atividades semanais, né? Da mesma forma que na semana passada, eu permaneço de luto junto a vocês aí por toda essa situação que a gente está vivenciando, na certeza de que dias melhores possam chegar para nós e voltarmos às nossas atividades presenciais o quanto antes. Mas enquanto isso não acontece, vamos tentando nos reunir por aqui e dar andamento nas nossas atividades sem ficarmos um pouco parados. Sei que alguns de vocês, em algumas partes, né, que são faladas, ficam um pouco assim meio perdidos, até porque parte de vocês não teve nada de anatomia ainda. Mas a gente vai tentar falar devagar, falar bem por cima, e qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês podem colocar no chat, ou então no final a gente conversa um pouco mais sobre a questão da anatomia, ao invés de ficar falando só do ciclo da doença. Não tem problema nenhum, tá? É só vocês tirarem as dúvidas. E antes da gente começar efetivamente, duas coisinhas, né, para falar com vocês. Primeiro, com relação ao nosso programa daqui, até o dia, tô aqui com a minha agendinha. Bom, na semana que vem, no dia 4 de junho, a gente vai falar sobre a interação do Covid no sistema digestório. E no dia 11 de junho, a gente vai falar sobre a interação do Covid na obesidade, a relação entre os dois. E depois, para os dias 18 e 25 de junho, que não está naquele programa que eu enviei para vocês, mas no dia 18 a gente vai falar sobre a relação do exercício físico na doença, no Covid, a importância da prática de exercício físico e como o exercício físico vai ajudar na amenização aí da progressão da doença. E no dia 25, a gente vai falar sobre a questão da saúde da mulher e o Covid. Então, entrando aí a questão da amamentação, da gestação, que eu acho bem legal aí para a enfermagem para vocês. Em julho, eu ainda não montei nada, mas depois eu vou conversar com a turma e eu pretendo iniciar o que eu falaria em sala de aula, de sistema esquelético, sistema muscular, começar a disciplina efetivamente. Claro que não vai ser, como eu falei semana passada, não vai ser uma atividade obrigatória, mas para a gente já ir conversando um pouquinho sobre os sistemas. Quando as atividades retornarem, eu vou repetir de novo, não tem problema nenhum se alguém perder. Mas já estou pretendendo aí, junto a vocês, né, vou fazer uma votação, aqui a gente não é autoritarismo, a gente faz uma democracia, e a gente vê como é que vai ser o andamento a partir de julho, tá bom? Bom, esse era o primeiro aviso. O segundo, eu não sei se vocês repararam ontem no e-mail, a gente tem um site agora do departamento. Eu coloquei, mas depois eu coloco aqui no chat para vocês. E nesse site a gente tem os links, né, para o nosso canal do YouTube, para o Facebook e para o Instagram, né? Então a gente vai ter essas três vias aí para a gente divulgar o nosso trabalho, o que vocês estão apresentando, para quem não consegue visualizar ao vivo, digamos assim. Então, o nosso site é www.anatomiaurg.org, anatomiaurg tudo junto, .org. E no Instagram a gente está como _ Dan UERJ, tudo junto. _ DAN, de navio, UERJ. Tá? Então, vocês sigam lá. De vez em quando a gente posta alguns eventos que estão tendo aí nesse período de isolamento social. E algumas recordações de que a gente vivencia, que alguns de vocês ainda não vivenciaram, mas histórias do nosso departamento, do anatômico, eventos que os próprios alunos organizam, a gente vai colocando lá para dar uma atualizada, tá? Dito isso, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a relação do Covid com o sistema urinário. Oi. Deixa eu só dar um outro recado. Você botou lá no Instagram ontem, e o legal do Instagram é que é bem dinâmico, né? Vocês, claro, entendem muito mais do Instagram do que eu e Bianca juntos, né? Mas ontem a Bianca, que está administrando lá o perfil do departamento, já colocou
outras coisas que não são atividades do departamento, mas que eventualmente são legais. Então, para quem tiver um tempinho, claro que a gente sabe que tem um monte de tarefas aí domésticas e outras coisas para fazer e tudo mais, mas para quem tiver à toa ou para quem quiser conciliar, hoje, por exemplo, vai ter uma sessão, toda quinta-feira tem sessão na Academia Nacional de Medicina, que tratam de assuntos da área médica, logo assuntos que são interessantes também para a enfermagem, né? E hoje é sobre oncologia em tempos de Covid. Então, vai ser discutido se aumenta a gravidade dos tumores, da oncologia, como é que faz o tratamento do câncer durante essa época de pandemia. Enfim, tem várias discussões, tem uma programação bem legal à tarde e no final da tarde, né? Acho que começa lá para... Não sei Acho exatamente. que é 2h30 que começa. Chutar. Começa lá por umas 2 horas, 2 e pouco, e vai até o quê? Umas 7 horas da noite, né? Isso. São várias palestras. É claro que você não precisa assistir tudo, assiste só o que quiser, não tem inscrição. Tem o link lá do Zoom no perfil do Instagram do departamento. Fala de novo aí qual é o perfil, Bia. Underline DAN-UERJ, tudo junto, DAN-UERJ. Beleza, era isso. E aí a Bianca vai colocando também outras programações que não são do departamento, né? Feito essa da Academia de Medicina, ela colocou para hoje, por isso que eu estou falando, porque eu lembrei, mas depois outras coisas vão surgindo, coisas interessantes, a gente vai colocando lá. Isso aí. Como é o site do departamento, é aberto a todos os cursos que fazem parte do departamento de anatomia. Então, vai ter informação relacionada à nutrição, à enfermagem, à medicina, de uma forma geral, englobando todos os cursos e que, porventura, interessa, né, vocês fazendo enfermagem. Hoje, por exemplo, o tema vai ser o de oncologia relacionada à doença, interessa a todo mundo. A nutricionista, a enfermeiro, a médico, né? Tem temas comuns e temas específicos de cada área. Então, a gente vai colocando. E se vocês tiverem também alguma coisa interessante que queiram divulgar, manda para a gente por e-mail, ou manda... Até o Diogo até colocou no chat agora, qualquer sugestão que vocês tenham em relação ao site, que o site é novo, é o Diogo que está administrando o site. A gente está aberto aí a qualquer tipo de opinião e sempre são bem-vindas. Tá bem? Jade e Gabriel estão prontos? Prontinhos, podemos começar? Podemos começar. Vocês conseguem ver a tela? Sim, tá direitinho. Então, vamos lá, gente. Eu e a Jade fomos responsáveis por falar um pouquinho dessa relação do sistema urinário e o COVID. Vou fazer uma primeira parte, depois ela vai dar continuidade à apresentação. Então, vamos lá. Primeiro, para a gente falar um pouquinho da epidemiologia e a progressão da pandemia, né? Esses dados são do Ministério da Saúde, é um atualizado que eles atualizam todo dia. Esses números são referentes à data anterior, então são números de ontem, com relação ao número de pessoas que se recuperaram, que eu tenho achado bem interessante. Muitos órgãos têm divulgado bastante o número de pessoas que se recuperaram, que é uma esperança nesse momento, que a gente só vê o número de casos crescendo, o número de óbitos crescendo cada vez mais, mas é importante a gente saber quantas pessoas estão saindo curados desse momento, né? O número de pessoas que ainda estão em acompanhamento um número muito grande, né? A gente sabe que os serviços de saúde estão bastante sobrecarregados. Aqui, os casos confirmados, 411 mil no acumulado, e o número de casos novos no dia, né? Foram 20 mil casos novos no dia, no Brasil todo. Então, é um número muito grande.
essa incidência de novos casos. Esse percentual aqui de incidência, eu tentei achar em algum lugar do portal o que explicasse esse índice, mas eu acredito que seja essa incidência a cada 100 mil habitantes, não sei, não explicava no site. Geralmente aqui, é por milhão, Gabriel. por Desculpa. milhão, né? Geralmente esse asteriscozinho que aparece puxa em algum lugar para dizer que é 196 pessoas a cada milhão da população. Valeu, obrigado, Diogo. É Tá? porque eu não estava achando lá onde é que mostrava essa informação. E com relação aos óbitos também, os óbitos confirmados, o acumulado de 25 mil e o número de óbitos do dia, 1.086 novos óbitos. A taxa de letalidade, que são o número de mortos pelo número de doentes, então aquelas pessoas que ficaram doentes, percentual de mortes dessa população e a mortalidade do vírus. São indicadores que a gente vê que não são tão altos, mas assim são expressivos. A gente tem que sempre pensar e olhar para esses números como pessoas, não só como números. E queria trazer esse panorama da pandemia para a gente pensar um pouquinho se ainda já estamos no momento de flexibilizar esse isolamento e para a gente acompanhar. Está bem embasado para discutir sobre isso. Desculpa interromper de novo, Gabriel. Volta aí o slide só para fazer um comentário. A letalidade, aí que você falou, porque você comentou assim, a letalidade e a mortalidade são números que não são tão altos. A letalidade, esse valor de 6%, né, 6,2%, ele muito provavelmente ele é sobreestimado. A gente não deve ter uma letalidade real tão alta quanto 6%. Mas ela é, sim, muito alta. Se a gente fosse considerar esse número como real, 6%, só para ter noção, a China teve um índice de letalidade em torno de 1%. A Alemanha tem abaixo de 1%. E se a gente considerar que a gente só vai estar livre do Covid quando em torno de 60%, 70% da população pegarem a doença, né? Ou se a gente conseguir uma vacina antes, uma taxa de letalidade de 6% num país de 200 milhões de habitantes, você vai fazer a conta e você vai ver que isso indicaria milhões de mortos no Brasil. Mas a nossa letalidade real, repito, deve ser algo em torno de 1%, 2% a real. Mesmo assim, isso representaria mais de 1 milhão de mortos no Brasil, se a gente continuar nesse caminho. A mortalidade aí tem um asterisco, se eu não me engano, ela é por 1.000 incidentes, mas tudo bem. Desculpa, só para não deixar de comentar, desculpa te interromper. Nada, à vontade. Até mesmo esses dados do número de casos, do número de óbitos, a gente sabe que é subnotificado, que a gente vive uma dificuldade de testagem da população, até mesmo das pessoas que morrem. Muita gente não está conseguindo ser testada e tem um número de óbitos que eles ainda estão na fila para ser testados, que o resultado ainda não saiu. Então, esse número com certeza é maior, porque tem muita gente que não está sendo testada. Você quer ver um outro número aí que é um pouco ridículo? E aí é ridículo mesmo falta de governo do país, falta de ação governamental, né? É esse número em acompanhamento. Uhum. A gente tem 160 mil aí casos recuperados e tem 220 em acompanhamento. Esse número não é real. Desses 220 mil, né, uma boa parte, eles não estão internados, nem estão realmente sendo acompanhados, mesmo que em casa, eles não estão sendo acompanhados. Uma boa parte disso testou positivo, isso é uma doença de notificação obrigatória, então o laboratório que faz o teste tem que informar que tem um caso positivo lá no Rio de Janeiro e tal, ou em qualquer lugar do país. E aí, o que os ministérios da saúde no mundo inteiro estão fazendo é realmente acompanhar, é ligar para esse cara que testou positivo
para acompanhar a evolução dele, mesmo que ele esteja em casa, alguém tem que ligar para ele todo dia para saber se ele está piorando, se ele precisa ir para o hospital. E mais do que isso, tem que ligar para esse cara. Isso foi feito na China com sucesso, só para apontar a China, mas na Alemanha, na Itália tardiamente, em vários outros, chama busca ativa. É você ligar para esse cara e falar assim, vem cá, com quem você está tendo contato, quem você entrou em contato nos últimos 15 dias. Porque a gente vai atrás de todo mundo que você teve contato para chegar antes desse cara ficar doente, vamos isolar ele, porque ele é suspeito, ele passa a ser suspeito, né? Então, a gente não está fazendo isso. Desses 220, uma boa parte já se curou, já teve remissão de sinais clínicos e não entra nem no sistema. Então, a gente vai vendo que o número em acompanhamento vai ficar cada vez maior, maior, maior. Não quer dizer que essas pessoas estão realmente sendo acompanhadas. Sim, verdade. Eu tenho uma vivência num estágio da prefeitura do município aqui, numa clínica da família na Barra, e lá tem todos os pacientes que chegam com algum sintoma de uma síndrome gripal ou com suspeita do coronavírus vão para uma planilha de vigilância da clínica, e a clínica tem que fazer o acompanhamento. A gente liga toda semana para os pacientes para saber se eles melhoraram, se tem ausência dos sintomas ou não, se foram para algum outro serviço de saúde nesse período, se permaneceram em casa, e os contatos, se são contatos assintomáticos ou não. A gente sabe que quando a gente fala de clínica da família, a gente vê que muitas equipes, muitas clínicas tiveram perdas de equipe e a gente não tem um quantitativo de funcionários para estar dando andamento nesse acompanhamento. Então, como o Diogo falou, isso, em muitos casos, muitos lugares, isso não está sendo acompanhado, né? Isso idealmente seria feito por uma central, foi feito assim em outros países, é uma central telefônica, e quem opera não são nem médicos, nem enfermeiros, nem nenhum tipo de profissional de saúde. Eles simplesmente seguem um formulário lá de protocolo, liga para o cara, pergunta se está bem, se teve febre, se está respirando bem, e aí faz um levantamento inicial de todo mundo que ele entrou em contato nos últimos 15 dias, pega o telefone desses caras e liga. É algo que é descomunal o trabalho. É feito por central telefônica e não tem profissional de saúde no mundo inteiro, não é só no Brasil, em quantitativo para fazer isso. Isso quem tem que fazer é o operador de telemarketing mesmo, né? Seria a chance das operações de telemarketing servirem para alguma coisa boa. Vamos em frente. Desculpa mais uma vez ficar te interrompendo, a gente não termina hoje, né, Bia? Fica à vontade, a gente vai conversando. Desculpa. Aqui é para mostrar, com relação, a gente ter um dado gráfico da curva, que a gente vê que a gente ainda está nesse processo de ascensão da curva. A gente não tem em nenhum momento esse achatamento ainda, a gente não consegue ver em gráficos isso, até mesmo nesse portal do Ministério da Saúde, a gente tem um gráfico desse de ascensão, só que por semana epidemiológica, os dados pela semana que a gente está passando. A gente vê que ao longo da semana, hoje a gente já está indo para quinta-feira, e nem na semana epidemiológica a gente atingiu o pico ainda desses novos casos, dos óbitos. Então, mesmo dentro da semana, continua crescendo cada vez mais. A gente não tem um achatamento assim num curto período de tempo. Hoje a gente teve menos casos do que ontem. Nem isso a gente está tendo. Então, é importante a gente ter esse conhecimento para a gente estar discutindo se realmente é hora da gente voltar e como é que a gente vai voltar. Para dar prosseguimento, vamos falar um pouquinho dessas... Acho que está muito claro para todo mundo isso. A mídia, a imprensa fala bastante o tempo todo dos grupos de risco e quem é grupo de risco, as pessoas portadoras de comorbidades e doenças crônicas, entram os hipertensos, os diabéticos, os doentes renais crônicos, quem é tabagista, pessoas com problemas no coração, as doenças cardiovasculares, pacientes oncológicos, tem o sistema imunológico debilitado, doenças pulmonares, bronquite, asma,
DPOC e pessoas com a imunidade baixa. Aí pode entrar transplantados, portadores de HIV. Então, é uma população que a gente tem que... São pessoas que a gente tem que conscientizar cada vez mais que são pessoas de risco. A gente vai na rua para fazer alguma atividade essencial e ao mercado, a gente vê que tem muita gente na rua e as pessoas não têm consciência do risco que elas estão correndo. Uma pessoa de idade acima de 65 anos, portador de mais de uma doença crônica e está se arriscando, achando que a doença é só uma gripezinha, que não vai pegar e que esses dados são só mídia, como eu tenho escutado muito por aqui, até em redes sociais, as pessoas falando que isso é mídia, que isso é política, né? E estão negligenciando o vírus, a pandemia. E abordando um pouquinho mais voltado para o paciente hipertenso, para fazer um link com o nosso sistema urinário, a hipertensão é a comorbidade mais comum observada em pacientes afetados. Vou trazer alguns dados de estudos que foram feitos lá na China, em Wuhan, e foi um estudo realizado com 1.099 pacientes hospitalizados e ambulatoriais, pacientes que foram internados e pacientes que não precisaram ser internados. 156 deles tinham pressão alta, isso dá em torno de 15%. 23 apresentavam gravidade da doença e 35%, quase 36%, atingiam o desfecho de ser admitido numa unidade de terapia intensiva, ir para ventilação mecânica e chegar ao óbito. Então, assim, são pacientes que se agravam muito rápido e pessoas que, na maioria das vezes, vão a óbito. Até mesmo pelas condições que o paciente, numa terapia intensiva, vai desenvolvendo. Ficar muito tempo internado, o risco de ser infectado por alguma bactéria durante a internação, enfim. E a hipertensão é evidenciada em pacientes com pior prognóstico e uma maior taxa de mortalidade. Sabe que as doenças, a hipertensão é uma doença silenciosa, às vezes a pessoa é hipertensa, não sabe ou não sente a hipertensão, e a gente vê que é muito comum pessoas hipertensas. Né? E para falar um pouquinho desse mecanismo de infecção do vírus do SARS-CoV-2, essa imagenzinha achei bem interessante, que ela dá para a gente visualizar bastante. O vírus, com a sua cápsula, material genético e as suas proteínas de ligação, ele vai encontrar na nossa célula um receptor, como se fosse uma porta de entrada para ele, que ele precisa dessa ligação para ele entrar na célula do nosso corpo, senão a nossa célula não entende aquele vírus como próprio e reage, repele de imediato a ele. E essa ligação ela é possível através da enzima conversora de angiotensina 2, no caso. E a gente vai falar bastante que ela funciona exatamente como um correceptor para esse vírus. Esse vírus vai se ligar nesse receptor e aí ele vai conseguir entrar na célula. Uma vez que ele entra na célula hospedeira, ele vai liberar o seu material genético e vai começar a se replicar dentro da célula. Aqui a gente tem a continuidade desse processo, que a célula entende esse material genético como próprio, uma vez que ele conseguiu passar pela membrana, e a membrana se forma como uma barreira para a entrada de diversos nutrientes, enfim, serve exatamente como uma barreira para o corpo, para a célula entender aquilo como sendo seu ou algo externo. E uma vez que ele está dentro da célula, esse material genético, ele é replicado, todos os componentes vão ser agrupados de novo e o vírus
formam essa capa protetora de novo, saem da célula e continuam infectando várias outras células. Cada vírus ele pode criar entre 10.000 e 100.000 cópias. Então, é uma replicação muito alta e muito rápida. Quando a gente vê essa relação e a forma que o vírus entra no nosso corpo, a gente pensa logo assim, num primeiro momento, que a solução seria assim, vamos então inibir a enzima e o vírus não vai entrar. Esses bloqueadores dos receptores de angiotensina 2, eles são eficazes, são utilizados no tratamento de hipertensão. E essa enzima, ela é expressa essencialmente em vários tecidos do corpo, com uma atividade no ilho, no rim, seguido de vários outros órgãos, coração, pulmão, tecido adiposo e a vasculatura do corpo. É uma enzima que ela está presente no endotélio quase o corpo todo, e quando a gente vê os locais onde ela é expressada, a gente consegue entender até alguns sintomas que a gente vê do vírus. Ela tem uma grande presença no pulmão, então a gente vê essa repercussão e sintomas do vírus no pulmão, no ilho, que a gente também tem alguns sintomas gastrointestinais, na vasculatura, que a gente os estudos mostram o paciente que contrai o vírus, ele pode apresentar trombose, tromboembolismo, então são também condições que o vírus causa no corpo. Mas, por mais que a gente pense que seria só bloquear essa entrada, essa enzima, a ECA2, ela faz parte do chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é um sistema muito importante para o controle do volume líquido extracelular e o controle também da pressão arterial. É um sistema que faz parte de um sistema fisiológico do nosso corpo para manter um bom funcionamento dele. E a partir desse sistema, a Jade vai falar um pouquinho agora, fazendo essa ligação, que é um sistema que ele é importante para o controle da pressão arterial, fazendo um link com a comorbidade da hipertensão e tudo mais, e tem vários órgãos que fazem parte desse sistema, como o rim, e aí a gente vai começar a entrar na parte da anatomia renal e continuar a nossa conversa. Só acompanhar aqui rapidinho. Tá. Gabriel, para compartilhar aqui. Tá ruim, Jade? Tá ruim de ouvir? Acho que a Jade foi possuída por um demônio. Tá com eco. Agora tá bom? Não. Agora tá. Não, talvez se você colocar da onde você tá, pode ser que melhore. Você está usando algum tipo de microfone, Jade? Não. É o do computador? Não sei se eu tô sozinha na quarta aqui, não é a quarta e meio. A voz tá codificada, entende? Tá estranha. Ai, gente, não sei então. Não sei nem como resolver isso. É computador é o microfone do computador? Tenta desligar o som. Bota no mute o computador e fala alguma coisa aí para ver se melhora. Cadê você? Calma aí, rapidinho. Não. Problemas técnicos da quarentena. Parece aquela voz do Exorcista, alguma coisa assim.
Só que se parar agora a gravação, depois nem volta de onde parou, né? E começa de novo, não é isso? Não. Ainda não, né? Eu já troquei de ambiente 2 vezes e coisa assim. Tenta usar um fone. Tenta entrar pelo celular, de repente. Calma aí. Agora foi? Não. Agora eu tô. Vou parar a gravação aqui. Foi? Tá compartilhando pra vocês? Tá, bota em modo de apresentação. Não entendi. Colocar em modo apresentação. Tá compartilhando. Tá. Então, gente, para começar... Não, continua do PowerPoint. Tem que pôr em modo apresentação, ver se vai... Não tá não para vocês? Ainda não. Ainda não. Também. Foi? Não. Gente, só comigo que dá ruim. Tá aparecendo o que para vocês? Acho que você tem que habilitar a edição antes disso. Clica em habilitar a edição lá em cima. E agora clica lá embaixo para modo apresentação. Desculpa. Foi, agora foi. Tá. Então, só para poder continuar com o que o Gabriel estava falando, né? Que provavelmente vocês já até esqueceram, mas é o seguinte: o angiotensinogênio é um hormônio que é meio que a forma inativa da angiotensina, que ele está presente principalmente no fígado, né? Então, quando tem a queda da pressão sanguínea, quando tem a queda do volume circulatório, né, efetivo, as células da mácula densa, que é uma região do néfron, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais na frente, elas são sensíveis a essa alteração da volemia e do volume circulatório, né? Que quando cai esse volume circulatório, também diminui a perfusão nos rins. Então, automaticamente, também diminui a circulação de cloreto de sódio. Então, as células da mácula densa são sensíveis a essa diminuição de cloreto de sódio, e aí elas vão sinalizar para as células da arteriola aferente, que eu também vou mostrar para vocês um pouquinho mais na frente, secretarem grânulos de renina. Então, essa renina faz a conversão aqui do angiotensinogênio em angiotensina 1 e a angiotensina 1 é sensível à ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, que é produzida em todo o epitélio do corpo, mas ela está em maior abundância nos pulmões. Então, a ECA faz a conversão de angio 1 para angio 2, e a angiotensina 2 tem alguns efeitos assim no corpo, né, de aumento da pressão sanguínea, aumento da liberação de ADH. O ADH é aquele hormônio antidiurético, né, que faz principalmente a retenção de líquido, e tem um aumento da sede também. Então, para fechar o sistema angiotensina, renina, aldosterona, a aldosterona é secretada pela glândula suprarrenal, que fica em cima dos rins, também vou mostrar para vocês. E aí aumenta a reabsorção de sódio, e tem a expansão do volume, essas coisas. E aí, finalmente, né, aumenta a pressão sanguínea. O diferencial aqui é que a ECA2 faz a conversão de angiotensina 2 para angiotensina 1,7. E essa angiotensina 1,7 é como se fosse uma pausa, assim, como se fosse... É um sistema de regulação, né? A Anjo 1,7 tem os efeitos contrários da Anjo 1,2, da Anjo 1 e da Anjo 2. Então,
Da anjo 2. A anjo 1,7, ela exerce o papel antagônico à angiotensina 2, sendo benéfica aí a progressão do sistema renina. Ela é anti-inflamatória, está aqui embaixo, antifibrótica. Isso, exatamente. E aí, falando um pouquinho do sistema urinário, né? Os rins são órgãos bilaterais, então o indivíduo normal nasce com 2, então fazem parte do sistema urinário os rins, os ureteres, né? Que são esses tubos musculares aqui que conduzem a urina dos rins até a bexiga propriamente dita, né? E a uretra. Acho que vale um pouquinho a pena falar para vocês que a uretra feminina tem 4 centímetros e a masculina tem de 18 a 20. Então, pela uretra feminina ser menor do que a uretra masculina, ela está mais suscetível a ter infecções, pelo tamanho mesmo. Então, como função do sistema urinário, né, é principalmente a de filtração sanguínea, de reabsorção, né, dos eletrólitos que são importantes para a gente e da excreção do que não é importante. Então, faz reabsorção principalmente de sódio, potássio, glicose, todos esses elementos figurados que estão no sangue também. E faz excreção de amônia, ureia, enfim, tudo que é tóxico, né, para o nosso organismo. Então, aqui tem um pouquinho das funções dele, né? Regulação do volume hídrico, controle no balanço eletrolítico, excreção de resíduos metabólicos, regulação da hemodinâmica sistêmica, porque os rins produzem a eritropoetina, que atua na medula óssea e faz a produção de hemácias. Então, regulação da pressão arterial pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona, que eu falei para vocês agora. Secreção, metabolismo e excreção de hormônios, gliconeogênese e atua na produção de vitamina D. Falando um pouquinho da anatomia externa para vocês, os rins são órgãos em formato de feijão, né? Então, eles têm em volta dele uma cápsula fibrosa, que é chamada de cápsula renal. Essa cápsula é altamente inervada e é inextensível. Então, às vezes, quando o indivíduo tem algum tipo de inchaço renal, ele sente uma dor muito grande porque o rim está inchado e a cápsula que reveste ele não se distende. Então, ela não acompanha esse inchaço do rim. Então, faz sentir uma dor bem grande. Aqui, vocês podem ver que tem a margem lateral e na margem medial é onde a gente encontra a entrada da artéria renal, da veia renal e da pelve renal. E dos ureteres. E essa região aqui é chamada de hilo renal. Aqui tem um pouquinho do que eu falei para vocês, né? Na anatomia interna, o rim é dividido em córtex e medula. Essa região mais externa e mais clara é chamada de córtex e é onde acontece a filtração de fato, né, do sangue. Então, os néfrons, que é a unidade funcional do rim, ele está presente principalmente no córtex e uma parte na medula. Então, o córtex, ele se projeta para a medula, que é essa região mais escura e mais interna aqui. E aí ele meio que força os rins a terem esse formatinho de pirâmide, né, por dentro. São chamadas justamente de pirâmides renais. Então, a base da pirâmide, né, fica em contato com o córtex, e aí aqui a gente chama de junção córtico-medular, e o ápice da pirâmide é chamado de papila renal. Então, os néfrons ficam parte no córtex e parte na medula, e são eles que fazem a filtração sanguínea e, posteriormente, né, fazem a formação da urina que vai ser eliminada, vai ser excretada. Aqui tem um pouquinho, né, do que eu falei. E aqui eu coloquei o néfron para vocês de uma forma um pouquinho mais didática. Aqui ele está aberto, né, então aqui dá para ver pelo corte que ele realmente está parte no córtex e parte na medula. Então, aqui tem a região do glomérulo e aí vocês veem que, né, que tem 2 cabinhos vermelhos, né? Que um é a arteriola aferente e o outro é a arteriola eferente. A aferente está entrando nos rins, aliás, entrando no glomérulo e a eferente está saindo. Então, aqui na arteriola aferente é onde tem a secreção de renina, que eu falei para vocês antes. Então, aqui é dividido em túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal e ducto coletor. Eles têm umas subdivisões, né, além dessas que eu falei para vocês, mas vocês vão ver direitinho quando chegar em fisiologia renal, que é bem legal ver isso. Então,
Então, era isso, né? Que a renina secretada, as células da mácula densa. Então, é uma região aqui do túbulo distal que faz contato com a arteríola aferente. Aqui, o néfron, ele tá aberto, né? Mas no rim mesmo, é como se fosse um livro, né? Ele fica bem fechadinho, então essas células estão bem em contato uma com a outra. E era isso. Deixa nessa imagem, nessa última imagem aqui, Jade, por favor. Tá. Pode deixar assim, pode deixar. Não, rapidinho, só para eu falar, depois você tira, né? Você falou do néfron, né? Mas se vocês perceberem, né, essa parte aqui do néfron, que é essa que está aumentada aqui, né, onde a gente tem aqui o glomérulo, né, de uma forma propriamente dita, com a cápsula renal revestindo, né, os glomérulos, eles praticamente ficam na região de córtex renal, né? Todo o mecanismo da filtração glomerular é feito aqui no córtex, que é a região mais externa. Esse corte aqui, para quem nunca viu, é um corte sagital, né, um corte longitudinal, que a gente vê áreas externas mais claras, que é o córtex, como ela mostrou, e vê uma área interna, que são essas bolinhas aí que estão aparecendo, bolinhas não, são pirâmides, né, que é essa que está maior aí apresentada, que são as pirâmides renais. Então, como ela falou, o córtex se projeta nessas pirâmides, se projeta na região da medula, e essa projeção do córtex na medula forma esse formato de pirâmide. E aí esses néfrons que estão no córtex renal, na região mais externa, dependendo da posição desse glomérulo, que é onde a gente está encontrando aí, está até identificado o glomérulo renal, ali onde tem a região do capilar mesmo glomerular, a gente pode ter esses glomérulos próximos a essa junção medular que ela mostrou, que é a base da pirâmide com a área do córtex, ou então eles podem estar mais afastados. Aí você tem os néfrons corticais, que são os que estão mais afastados dessa junção córtico-medular, e os néfrons justamedulares, né? O próprio nome diz, justa-medular, próximo da medula. Né? Os glomérulos eles estão na região do córtex, mas praticamente o túbulo dele, né, e a alça de Henle está completamente, quase toda projetada aí na região da medula renal. Chamei a atenção só para a região ali do... Pode tirar e pode descompartilhar. Por favor. Fechou não? Fecha o PowerPoint. Vai descompartilhar. Isso. Então, eu chamei a atenção para aquela região do glomérulo, por quê? Como o Gabriel mostrou lá no início, a hipertensão arterial sistêmica, ela é um dos principais fatores de risco aí, viram, né, que a hipertensão foi um dos principais fatores de risco e de pior prognóstico nos pacientes que ficaram internados lá na região da China. Então, como ele abordou, a hipertensão é uma doença silenciosa. Então, o indivíduo ele pode ser hipertenso e pode não ter diagnosticado ainda. Hoje variou o limite de pressão. Hoje em dia é 120/80. O indivíduo já é considerado até um pré-hipertenso. Não é considerado mais como uma pressão arterial normal. Isso por conta mesmo de métodos preventivos em cima da gente agir, porque pela hipertensão a gente pode ter várias doenças aí surgindo, várias doenças associadas. Ela pode ser fator de risco. Ela pode acontecer por 1000 maneiras, né? Tem fator genético, tem fator ambiental relacionado ao desenvolvimento da hipertensão. Conforme a gente vai envelhecendo, aqueles néfrons, né, onde a gente vê a região do glomérulo lá que ela mostrou, a gente perde ao longo da vida glomérulos. Então, a gente vai perder néfron ao longo da vida. O néfron, ele é a unidade de filtração renal. Então, se a gente perde néfron, a gente perde também a capacidade de filtrar o sangue, e a perda do número de néfrons pode levar ao aumento também da pressão do paciente. Associado a isso, a gente tem fatores externos ou então fatores genéticos que podem se juntar a esse daí e complicar mais ainda o indivíduo. E, como eu falei, a hipertensão ela pode acontecer por várias maneiras. Uma delas, né, é esse desbalanço que pode acontecer
naquele mecanismo do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Não sei se todo mundo entendeu, mas quando você tem uma diminuição da volemia, ou seja, diminuição do influxo sanguíneo para o rim, quando alguma coisa impede a chegada do sangue no rim, isso ativa aquelas células na mácula densa que ela falou a produzir a renina, que vai desencadear todo o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, pela renina, eu vou ter a conversão do angiotensinogênio em angiotensina 1, e a partir da formação da angiotensina 1, que não desempenha um papel importante na parede do vaso, precisa de um ativador maior, por isso que ela é convertida a angiotensina 2 por auxílio da ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, o nome mesmo dela diz, vocês vão ver isso em farmácia, vou falar só por alto para vocês entenderem onde eu quero chegar. Essa ECA, ela vai, produzida lá no pulmão, ela vai agir diretamente lá na glândula suprarrenal, que é uma glândula em forma de chapéu que fica acima do rim, a produzir aldosterona, sistema renina, angiotensina, aldosterona. E essa aldosterona vai agir lá no endotélio, né, no vaso sanguíneo, e vai reter, vai otimizar a retenção de sódio no vaso. E se eu otimizo a retenção de sódio, automaticamente eu puxo a água também para dentro desse vaso sanguíneo e vou aumentar a pressão arterial do indivíduo. Então, esse é o mecanismo fisiológico regulatório de pressão, de controle de pressão que a gente tem. Só que alguns indivíduos têm um descontrole nesse sistema renina-angiotensina-aldosterona. E aí secretam a angiotensina 2 de uma forma exacerbada, o que vai fazer com que haja um acúmulo de líquido grande no vaso sanguíneo e essa pressão fique descontrolada e descompensada. Nesses pacientes lá de Wuhan, da China, né, num dos artigos que eu peguei e dei para os meninos, né, tinha um nível de angiotensina 2 sérico bastante elevado nos pacientes internados. Os pacientes eles são acompanhados bioquimicamente praticamente todos os dias, os pacientes críticos, né, que estão lá internados em leito de UTI. E aí vira um aumento dessa secreção, um aumento dos níveis séricos de angiotensina 2. E essa angiotensina 2 em excesso, aí, ela leva a um aumento da permeabilidade vascular. Os vasos sanguíneos, eles são revestidos, vasos sanguíneos, o que? Artéria, veia e capilar. Eles têm 3 camadas ou túnicas. Então, ela tem a túnica íntima, de dentro para fora, tá? Visualiza um cano de dentro para fora. Então, tem a túnica íntima, que é um revestimento mais interno, a túnica média, que está entre o que está dentro e o que está fora, está intermediária, e tem a túnica adventícia, que é a camada lá de tecido contínuo, que vai revestir o vaso sanguíneo. A túnica íntima só tem endotélio, né, que é a camada mais interna, que são células epiteliais achatadas, e o endotélio ele desempenha um papel ímpar na parede desses vasos, controlando a pressão arterial, e junto a isso eles também controlam a liberação de algumas citocinas, alguns fatores do complemento, né? Então, ele estando em equilíbrio, estando íntegro, a gente tem todo um controle endotelial, todo um controle da parede do vaso. Se, porventura, algo impede esse controle benéfico, você leva uma disfunção endotelial, ou seja, disfunção, uma perda da função que o endotélio normalmente exerceria. Então, a angiotensina 2, ela leva um aumento da permeabilidade vascular, o acúmulo da angiotensina 2 sérica. E aí, com esse aumento da permeabilidade vascular, você perde essa proteção aí do endotélio. E aí ativa vários ativadores lá do sistema complemento dentro desse vaso, que são trombóticos, né, que facilitam a formação do trombo. Por isso que esse vírus, né, o SARS-CoV-2, ele tem sido, a doença, né, como toda a Covid, ela tem sido considerada uma doença endotelial porque ela leva a esse desbalanço, essa disfunção endotelial, que associada a um paciente que já é de risco, por exemplo, um paciente hipertenso, são pacientes que complicam mais. Então, tanto o hipertenso quanto o indivíduo que é diabético, eles apresentam essa disfunção no endotélio. Então, todo o papel protetor do vaso, ele meio que é perdido. E associado ao vírus que leva a essa disfunção endotelial, então você tem aí uma perda dessa proteção do endotélio, você facilita a formação de trombo no indivíduo, daí
o aumento do risco da embolia pulmonar, da hipóxia do paciente, porque o capilar só tem endotélio. Então, capilar alveolar, capilar glomerular, que é o glomérulo que ela mostrou. Então, esses capilares só têm endotélio. E uma vez alterados, perdem a função benéfica que normalmente exerceriam. E o endotélio, o Gabriel mostrou também no início, que vários tecidos do nosso corpo expressam aquele receptor ECA2, que exerce, da forma como a ECA converte a angiotensina 1 em angiotensina 2, que é inflamatória, que leva a um desbalanço endotelial, a ECA2, ela converte essa angiotensina 2 em angiotensina 1,7, que é anti-inflamatória, que é antitrombótica, antifibrótica, exerce um papel benéfico. Só que o vírus, ele tem uma atração muito forte pela ECA2, como ele mostrou. E o endotélio, ele tem essa ECA2 bastante expressa, e além disso, foi verificada também a presença de alguns outros receptores que facilitam também a entrada desse vírus na célula. Então, olha o problema aí. Praticamente todas as nossas células têm vasos sanguíneos, tem capilar sanguíneo, vai ter o endotélio ali revestindo. Então, ele tendo tanto a ECA2 quanto outros cofatores, né, outros fatores de entrada, ele vai acoplar aquilo dali, vai se juntar à ECA2, então vai perder o mecanismo benéfico que ela teria, até porque quando ele acopla, ele rouba aquela ECA2, e aí roubando a ECA2, ele vai se proliferar dentro da célula, mas também vai roubar o que seria benéfico. E aí um grande dilema que está tendo hoje no meio científico é saber se os pacientes que são hipertensos, voltando agora para a hipertensão, que é um fator de risco para essa doença, saber se a terapia, eles já usam, obviamente, uma terapia, né, de controle da pressão arterial, esse desbalanço que tem nesse sistema renina, ele é controlado a partir de medicamentos. Então, alguns já ouviram e outros vão ouvir falar lá em farmácia, né? Então, tem medicamentos que são inibidores da ECA. O que é inibidor da ECA? Bloqueia a ação da enzima conversora de angiotensina. Então, bloqueando a ação dessa enzima, eu não vou ter a produção de quem? Da angiotensina 2. Então, eu tenho um bloqueio e, com isso, eu não tenho aquela alteração toda do endotélio que, normalmente, a hipertensão levaria. Eu posso ter inibidores da angiotensina 2, normalmente é do receptor AT1 da angiotensina 2, que é esse receptor que leva a esse desbalanço endotelial. E aí eu não tenho essa ação inflamatória que ele normalmente levaria, ali na parte mesmo do endotélio. E tem outros que são fora, né, do sistema renina, por exemplo, os medicamentos diuréticos, que os pacientes podem usar também para controle dos níveis pressóricos. Então, o grande debate é saber se continuam ou não usando esse medicamento, porque bloqueando a angiotensina 2, automaticamente não vai ter ECA2. Não tendo ECA2, eu não tenho a entrada do vírus na célula, mas automaticamente eu também não tenho os fatores de proteção que a ECA2 traria para aquele indivíduo. Então, está um grande debate, mas a grande maioria dos trabalhos que pelo menos eu peguei para dar uma olhada e embasar o que eu estou falando para vocês, eles mantêm a terapia medicamentosa, eles não suspendem. Já tentaram administrar alguns medicamentos similares à ECA2 no paciente, mas alguns tiveram sucesso, outros não, porque favoreceram ainda mais a entrada do vírus e todo o desbalanço que ele vai levar em cada tecido, né, que ele se associa. E um ponto também que a gente não pode esquecer, que a Jade mostrou, é que o rim é um órgão muito importante para quê? Para a excreção dos escórios nitrogenados, né? Assim como o fígado é importante para o metabolismo de tudo que passa no nosso corpo, o rim é importante no mecanismo de excreção. E ele também é o principal ativador que a gente tem da vitamina D. A vitamina D que a gente pega lá do sol, né? A conversão na forma ativa da vitamina D, ela é dada no rim. Né? Então, se a gente tem lá ali um acometimento renal, eu não falei, mas vou falar agora, alguns trabalhos mostram que a ECA2 ela
pode estar presente, alguns trabalhos viram por mecanismos moleculares, a presença da ECA2 e por microscopia nos capilares glomerulares. E por microscopia eletrônica de transmissão, eles viram a presença do vírus nesses capilares glomerulares. Então, parece que o rim também expressa essa ECA2. E aí, tendo o vírus, você tem também essas funções de excreção e a função de ativação da vitamina D, elas podem ficar comprometidas em pacientes críticos, né? Que são aqueles lá que estão internados lá no leito de UTI. Que corresponde mais ou menos a 20%, né? A hipertensão e esse acometimento renal, ele se dá em aproximadamente 20% desses pacientes internados. E aí você tem toda a alteração aí no mecanismo fisiológico que o rim exerce no corpo. E lembrando que nada no nosso corpo funciona desintegrado, né? Então, a gente tem aí um eixo importante coração-rim, né? Um eixo importante coração-pulmão-rim, que um leva ao outro. Então, um desbalanceando vai levar também ao maior trabalho renal, ao maior trabalho pulmonar e ao maior número de complicações. Então, por isso que é tão perigoso o paciente hipertenso, né, ser infectado por esse vírus, tanto hipertenso quanto diabético, que facilita muito, né, essa progressão da doença por conta da disfunção endotelial que as próprias doenças levam, que associada à presença da ECA2 no endotélio vai maximizar esse prejuízo. Eu não sei se ficou claro que eu falei agora, né? Mas era só para complementar e a gente entender um pouquinho mais por que é tão perigoso o paciente hipertenso nesses casos. Agora eu queria ouvir vocês. Eu falei, alguns não viram ainda nada de sistema, então é um momento para a gente poder conversar agora, para não ficar falando sozinha. Tá? Então vamos lá, não sei se o Diogo quer complementar alguma coisa. Não, eu confesso que eu me distraí um pouco no meio das apresentações, então não sei se foi falado sobre a questão dos microtrombos. Foi falado disso, não? Não, eu falei um pouquinho do trombo por conta da disfunção endotelial agora. Falou que isso pode levar a infartos renais? Por conta do glomérulo, né? O trombo, não, isso eu não falei, mas o trombo, por exemplo, no pulmão, a embolia pulmonar levando a hipóxia, a presença de um trombo gerado por conta dessa disfunção endotelial lá no glomérulo, ele pode levar a um infarto renal. Lembra que boa colocação, porque a Rafaela na semana passada até abordou que alguns órgãos do nosso corpo, eles são considerados de circulação terminal. O que é isso? São só CR. Então, coração, o rim, o cérebro e a retina são órgãos de circulação terminal, ou seja, apresentam as artérias que vão direcionadas para esse órgão, elas não se anastomosam, elas não se juntam a outras artérias. Então, se eu tenho a presença de um trombo nessas artérias que são de circulação terminal, o sangue que vai irrigar diretamente essas regiões, ele vai ficar impedido de chegar, por conta do trombo. Não tem caminho alternativo para esse sangue passar. Então, ele não vai conseguir chegar nem a coração, infarto cardíaco, não consegue chegar ao rim, infarto renal, não consegue chegar ao cérebro, você pode ter aí um AVC, e não consegue chegar à retina, você também pode ter um infarto lá na retina. Então, esses microtrombos gerados por essa disfunção pode levar ao infarto do rim e morte daquele segmento do rim. Não foi mostrado aqui, mas eu vou falar depois presencialmente ou virtualmente, não sei como é essa situação, mas o rim tem segmentos, né? E cada um desses segmentos tem uma artéria que chega nesse segmento e você pode levar aí um infarto de alguma região e perda dessa região. Então, eu vou tentar desenhar aqui, vou me meter aqui a tentar desenhar isso. Porque não vai, porque eu não desenho não. Como são os alunos que ainda não tiveram a disciplina de anatomia, né? Vamos ver se eu consigo. Então, por exemplo, no músculo, vamos dizer, nosso bíceps lá, né? A gente tem uma artéria.
Tá. A gente tem uma artéria aqui que está chegando no bíceps, tá? Aí ela não vai vir só uma artéria para o músculo inteiro. Essa única artéria aqui, ela obviamente vai se ramificar, né? E vai, aqui está o bíceps, ó. Músculozão. Vê que eu desenho bem pra caramba, né? Tá? Então temos aqui várias artérias que estão vindo irrigar o bíceps, tá? No caso dos órgãos que não têm circulação terminal, tá? Essa imagem aqui não é muito válida. Por quê? Essa regiãozinha aqui, ela teoricamente está recebendo só sangue dessa artéria, mas isso não é verdade. Essa região também recebe sangue de artérias que a gente chama de colaterais. Tá? Então, essa região aqui, se eu tiver algum problema com esse ramo aqui, o músculo não vai infartar. Por quê? Porque ele vai receber sangue por esse ramo, ou por esse ramo, ou por esse ramo. Dúvidas até aí? Se alguém tiver dúvida, pode abrir o microfone, falar, reclamar que o desenho está uma porcaria. Tá? Beleza, no rim, né? Então aqui um rim. Caraca, hein? Tá? A gente tem uma artéria renal quase sempre chegando, e essa artéria ela vai se ramificar, igual essa daqui do bíceps lá, né? Essa artéria aqui também se ramifica, né? Beleza. A gente já sabe no rim humano que geralmente essa artéria se ramifica em 5 artérias. Esse é o normal. O rim de lá no anatômico eu fui estudar o rim e não tinha 5 ramos, tinha 3. Tudo bem, é um rim que não tem necessariamente nenhum problema, só não tem as 5 divisões que é o mais comum. Tá? E aí cada divisão dessa vai para uma região renal que a gente chama de segmento e que tem nomes, né? Esses 5 segmentos mais comuns a gente chama de... Vai uma para o polo superior, para a região mais superior, outra mais inferior, outra para o lado de trás do rim, que a gente chama de posterior, e outras 2 para a região anterior média. Tá? Então, meu desenho aqui não está muito correto do ponto de vista anatômico, mas para a gente exemplificar, ele serve. O que acontece com essa região aqui, se essa artéria tiver um problema? Essa região morre, simplesmente morre, não recebe sangue e morre. Por quê? Porque a gente não tem essa região recebendo colaterais dessa artéria ou dessa artéria. Isso é o que a gente chama de circulação terminal. Tá? Cada região aqui do rim, foi isso que a Bianca falou, eu estou repetindo, porque eu acho que com o desenho fica... Oi, Anderson, quer falar alguma coisa? Só estou repetindo. Não, foi engano. Tá? Só estou repetindo porque eu acho que com o desenho fica mais fácil. Tá? E é claro que essa artéria aqui, ela vai emitir ramos aqui, mas todos para essa região. Essa artériazinha aqui vai irrigar só essa pequena região aqui. Tá? Essa outra região só vai ser irrigada por essa artéria aqui. Muito bem. A gente já sabe, por que a gente está falando disso com relação ao Covid? Porque o Covid, né, a gente sabe que tem a capacidade, né, de formar, de propiciar a formação de microtrombos, não são trombos tão grandes quanto aqueles que a gente vê na doença de trombose venosa profunda, né, ou trombos que a gente vê em doenças oncológicas, em câncer avançado, são trombos pequenos, são microtrombos. Tá? Então, esses microtrombos não têm, por exemplo, a capacidade de obstruir uma artéria renal. Uma artéria renal é calibrosa, é grossa, né? Então, é um cano grosso. Como os trombos são pequenos, esses trombos não vão entupir esse cano grosso. Ótimo. Se entupisse, a gente perderia toda a irrigação do rim de uma vez só, perderia toda a função de um dos 2 rins, né? De uma vez só. Mas eles... Então, andam aqui nesse tubo, esse tubo aqui é mais grosso, tá? Esses tubos aqui são mais finos e esses aqui são mais finos ainda. Então, onde é que esses trombos vão parar? Eles vão parar nesses tubos mais finos, que são os capilares renais.
né? E aí, como a Bianca mostrou, e também foi mostrado durante a aula, esses capilares aqui são aqueles que vão levar o sangue para os glomérulos para fazer a função de filtração. Quando eles obstruem, né, não só, então se eu obstruir aqui essa artéria aqui, toda essa região aqui, primeiro, para de receber sangue, então para de filtrar. Ela só filtra o sangue se ela estiver recebendo sangue, né? Então, eu tenho uma região aqui que já não está funcionando. Se essa obstrução for permanente, e geralmente é o caso, essas células todas aqui, elas recebem sangue não só para filtrar esse sangue, mas também recebem sangue para receberem oxigênio, para receberem nutrientes. Então, fatalmente, toda essa região aqui, que era nutrida por essa artéria que foi obstruída, morre mesmo, né? Essas células entram em necrose, que a gente chama de infarto. Isso é o que acontece também no infarto do miocárdio, é bem parecido com isso, né? Aí no miocárdio geralmente não é por trombos, mas por ateromas, é um outro mecanismo que faz a obstrução. Mas o que a gente está vendo no COVID é que esses microtrombos podem favorecer a formação de microinfartos renais, né? Não são infartos de um segmento inteiro ou de um rim inteiro, mas de pequenas regiões renais, só que de grão em grão a galinha enche o papo, né? Então, isso contribui para o aparecimento de função renal prejudicada nos doentes com Covid-19. Não sei se deu para entender aí ou se só atrapalhei mais com os meus desenhos. Saiu como um ótimo desenhista. E aí, pessoal, o que vocês querem falar mais? Vamos participar. Eu acho que tem também a questão, vocês falaram, o Diogo falou agora da questão do trombo e da lesão renal, mas também quando a gente fala dessa disfunção do endotélio lá no mais voltado para o rim, no néfron, a gente vai ter uma filtração prejudicada. Então, a pessoa vai começar a apresentar uma série de indicadores na urina que não são comuns num paciente saudável e que indicam que esse rim não está tão funcional. Então, ele vai começar a apresentar sangue na urina, hematúria, vai começar essa filtração, vai começar a deixar passar uma série de proteínas, ele vai ter proteinúria e tudo mais, que são indicativos de lesão renal, que é evidenciado até no estudo feito lá em Wuhan, que e essas lesões renais agudas foram relatadas em mais de 20% dos pacientes com COVID, até mesmo por essa questão dos trombos e desse endotélio prejudicado. Aí, legal seu comentário, viu? Tem algumas coisas aí, além do infarto, né, dos possíveis infartos renais, tem outras coisas aí. A gente sabe que a primeira barreira de filtração renal é formada por três. Isso vocês vão aprender em histologia, tá? Não é nem conteúdo da anatomia. Mas já me adiantando aqui, né, a gente fica aberto para falar também de outros assuntos que são interessantes. A primeira barreira de filtração, o primeiro mecanismo que faz com que o sangue seja filtrado para depois, muito depois virar urina, é composto por três estruturas, né? Umas células que se novelam assim e formam um filtro, né? Elas têm dedinhos assim que entremeiam e formam uma espécie de filtro. Essa é a terceira parte da barreira. Uma barreira do meio, que é uma membrana muito fininha, né? Ela é íntegra, só que ela não é celular, é uma membrana constituída por matriz extracelular. E a mais interna é formada por endotélio vascular. É um endotélio muito especial, morfologicamente ele é diferente do endotélio que a gente vê no restante do corpo. É um endotélio que tem vários buraquinhos pequenos. Depois, a gente até tem foto disso, até do nosso serviço da UERJ, a gente já viu isso por microscopia eletrônica de varredura, são fotos lindíssimas.
só que não estão nesse computador aqui, senão eu compartilhava para vocês. Enfim, mas então eu tenho essas 3 barreiras. Então a primeira delas é exatamente o endotélio, que a gente sabe que é afetado pelo Covid e que também justifica aí essas lesões. A proteinúria e tudo mais, isso foi visto, não tem discussão realmente, né? Proteinúria, hematúria, mas a gente sabe que também isso pode acontecer por vários fatores, inclusive pelo infarto renal. Quando aquele região renal fica sem receber sangue, todo aquele túbulo que morre, né? Toda aquela região que não está recebendo sangue morre, ela morre e vai liberando restos celulares, restos de hemácias, e os restos celulares incluem proteínas, né? Vai liberando isso tudo para onde? Para a urina. E aí a gente vê proteinúria. Né? Um outro fator importantíssimo, que também não pode ser desconsiderado, é que muitos pacientes, sobretudo os graves, né, vão para a UTI. E pacientes, quando vai para a UTI, quando a gente está em vida normal, a gente anda, a gente come por conta própria, a gente bebe água quando tem sede, né? E faz tudo de maneira fisiológica. Quando a gente vai para a UTI, nosso organismo todo está alterado. Começa que a gente já não anda mais, a gente fica acamado, doente, e isso começa a gerar complicações, inclusive cutâneas e subcutâneas, que os enfermeiros lidam com isso todo dia nas UTIs, né, para evitar a formação de descarga, né, de úlceras decúbitos, de lesões de pele, por conta desses pacientes acamados. Mas não é só na pele, todos os órgãos têm fluxo sanguíneo prejudicado. Então, a UTI é uma coisa que não faz bem, você ficar em UTI, lá, entubado, ventilado, acamado e tal, não faz bem para nada do nosso corpo, inclusive para os rins, né? Já que o assunto aqui é rim, então, inclusive para os rins. A dieta é totalmente alterada, né? Embora tenha que ser balanceada por nutricionistas que estão na UTI, é muito mais fácil, é muito mais fisiológico você balancear a sua dieta com alimentos reais, né, Bianca? E que você vai comendo conforme a sua fome, tal. E esses alimentos são digeridos por um sistema digestório que é específico para isso, do que você se alimentar na UTI através de alimentação interal ou parenteral. Você bebe água quando está em estado normal, quando está numa UTI, você não bebe mais água, né? Pacientes entubados não bebem água, só vão tomar hidratação intravenosa. Isso é bem diferente do ponto de vista fisiológico também, do que você beber água. Né? E, obviamente, a circulação sanguínea é muito prejudicada. A gente, quando falar na aula de circulação venosa, principalmente, a gente vai explicar que o sangue sai do coração, né, do sistema arterial, o sangue sai do coração e vai para todos os tecidos do corpo por mecanismos de pressão vascular. Então, o coração age como uma bomba e as artérias também têm uma parede que tem uma musculatura relativamente espessa, capaz de se contrair e dar aquela pulsação para levar o sangue. Beleza, isso é mantido. Geralmente a pressão arterial diminui quando a gente está deitado, acamado, tal, mas isso é mantido. Só que o retorno desse sangue para o coração, ele é feito por outros mecanismos que não são a contração das paredes das veias, porque as paredes das veias têm muito pouco músculo. Elas dependem principalmente da contração dos músculos, da contração dos músculos da perna, do braço, né, do abdômen. Outros mecanismos também, né, isso na aula de veias a gente aborda, mas um dos principais mecanismos é isso. Quando a gente está acamado, deitado, isso é diminuído. Então, o retorno venoso todo para o coração é diminuído e a gente tem um certo grau de congestão venosa em todos os tecidos, inclusive rins. Né? Então, parte da lesão renal também pelo Covid, em alguns pacientes, é pelo fato deles necessitarem de internação de UTI. Quer dizer, quando a gente soma isso tudo, né, a gente vai somar fatores endoteliais, infecção viral direta nas células renais, né, lesão direta provocada pelo vírus, fatores endoteliais que vão provocar lesão no rim,
microinfartos por causa dos microtrombos, e o cara está lá acamado, que também é uma coisa que não faz bem nenhum ficar lá acamado e ventilado. Isso tudo se torna, né, 4 fatores aí importantes, conhecidos até agora. Pode ser que surja mais coisa, porque a gente não conhece essa doença, é uma doença nova, que explicam os danos renais, né? E eu colocaria mais 2 antes da palavra aí a Denise. Né? Colocaria o risco também, quanto maior o tempo de internação, quanto maior o tempo de UTI, você pode também ter uma infecção bacteriana, lá o tempo que está internado, você pode correr esse risco. E o paciente que tem também um acometimento renal, pelo fato de ele ser importante no mecanismo de excreção, você ainda pode ter uma intoxicação medicamentosa por conta dos medicamentos que vai ser administrado por via intravenosa. Né? Então, é uma série de fatores que somados... Tem mais um fator aí também importante. E a hemodiálise que ele pode vir a fazer. Não, também... ainda tem mais um fator aí importantíssimo. Isso tudo a gente está falando de fatores que podem levar a uma disfunção renal, sei lá, na Bianca, que é jovenzinha, tem 15 anos de idade, o rim perfeito. A idade. Né? Só que a maioria desses pacientes que estão graves aí de Covid, né, pela literatura mundial, são idosos, são pessoas acima de 50, 60, 70 anos, e como foi falado aí já na aula, o nosso rim humano, né, nasce pronto, nasce com todos os néfrons formados, e dali para frente a gente não cria mais néfrons, a gente só perde. Né? Então, cada vez que a gente faz um exercício físico muito extenuante, sem hidratação, a gente perde alguns néfrons. Cada vez que a gente toma um comprimido de aspirina sequer, a gente perde alguns néfrons. Ou que a gente quebrou a perna, precisou tomar anti-inflamatório aí por 3 dias, perdeu mais alguns néfrons. Né? Teve uma outra lesão qualquer, perdeu mais alguns néfrons. Então, a gente, ao longo da vida, a gente só vai perdendo. É igual, por exemplo, os óvulos na mulher, né? Os ócitos. As mulheres nascem com um número tal de ócitos e vão perdendo, aí todo mês perdem alguns. Então, quando chega no final da vida, nesses pacientes aí de 60, 70, 80 anos, ou mesmo naqueles pacientes mais jovens, mas que por algum motivo já tinham doença renal, já tinham perda de néfrons importante, mesmo que subclínica, né? Mesmo que eventualmente o cara tomou anti-inflamatório a vida toda, ele não tem nenhuma clínica de doença renal. Mas a gente já sabe que esse cara provavelmente tem menos néfrons para perder do que o outro que cuidou bem do rim a vida toda. Né? Então, quando chega numa situação dessa, com vários fatores aí só para piorar, acaba que esse cara pode se complicar. O fator também da sepse, daquele indivíduo que está lá internado, e essa cascata de hormônios já pela infecção do Covid e até mesmo uma infecção oportunista, como a Bianca falou, bacteriana, devido ao tempo de internação, né, que vai gerar essa inflamação exacerbada do corpo, afetar vários órgãos, lesionar vários órgãos, como rim, coração. Isso aí. Acho que a Denise quer falar alguma coisa também. Antes da Denise, né? Para quem não conhece, o professor não sabe, né? O professor Diogo, ele é um expert em rim. Né? Ele trabalha, a pesquisa, a grande maior parte da pesquisa dele é voltada para o estudo do rim. Então, ele tem uma grande expertise aí quando ele fala, né? Às vezes até chamo ele para dar aula de sistema urinário para vocês, porque ele tem muito a acrescentar. Né? Ele estuda, praticamente a vida dele foi estudar rim. Fala, Denise. Denise? Bom dia. Bom dia. Eu vou resumir todas as minhas questões. A princípio, como eu tenho mais de 50 anos e tomo aspirina, eu já estou recolhida em casa e não saio para nada, né? Porque meu medo de rua é grande. Uma dúvida que eu tenho é se a mulher, no caso na menopausa, ela teria uma incidência maior no caso dela vir adquirir a Covid. A outra questão é que você falou, Bianca, que os portadores de HIV eles teriam uma suscetibilidade maior. Aí eu fico pensando, mas eles não tomam os antirretrovirais, assim como os pacientes que possuem
artrite reumatoide, por eles tomarem a tão famosa cloroquina, eles teriam alguma proteção anterior, assim? E no caso dos fumantes, eu li li 2 artigos que alegavam que quando você inala a fumaça por você pegar ela com um grau, né, de calor muito intenso, haveria possibilidade de você conseguir eliminar o vírus enquanto ele estivesse ali na parte superior do sistema respiratório. E no caso que vocês falaram, que a maioria das pessoas hipertensas, elas têm uma evolução mais grave. No caso, a maioria dos brasileiros, eles são hipertensos, né? Hoje em dia, eu também peguei um artigo que pessoas com mais de 35 a 40 anos já têm algum grau de hipertensão, levando em consideração esses 120/80 aí, que já não é mais a base mínima. E outra coisa, o paciente, então, quando ele perde essa capacidade de filtração no renal, quando ele está na UTI, ele quando se restabelece, ele vai ficar ele vai ficar obrigatório a ele fazer diálise para sempre. E no caso do ECA1 e o ECA2, que eu percebo o que você falou, mas não entendo o que você fala. A última coisa é que eu também li que o COVID ele entra basicamente em todo o tecido epitelial de todos os órgãos. E que essa receptividade dos tecidos epiteliais dos órgãos tem a ver com esse ECA2? Você anotou as perguntas? Você vai falando, eu vou colocando as minhas dúvidas. Não, é porque foi tanta pergunta que eu já esqueci as primeiras. Então, não é melhor você fazer de novo a primeira, aí responde a primeira, depois você faz de novo a segunda. Tá, o ECA1 e o ECA2 eu não entendi. Percebo, mas não entendo. A disfunção dos endotélios, no caso do COVID, ele vai fazer a disfunção em todo o sistema, de todos os órgãos. A questão da menopausa, se tem Peraí, calma. Não me esquece as duas primeiras aí. Deixa eu dividir aqui uma tela para eu explicar do ECA1 e do ECA2, que foi o mesmo slide que a Jade mostrou. Mas já respondendo a outra que você perguntou do vírus, né? Na verdade, quando a gente é infectado por ele, onde existir receptor para ele, ele vai entrar. Tá? Então, as células que expressam esse receptor ECA2, mas não só ele, como eu falei, as células endoteliais expressam outros receptores além do ECA2 para o vírus. Então, ele vai ter várias portas de entrada para entrar, por exemplo, no endotélio. Nos outros órgãos, o que se viu é que tem uma infecção direta, essa seria uma infecção indireta pelo endotélio, que vai levar a todas as modificações que a gente abordou, que eles falaram, e que vai se suscetibilizar à formação de trombo, e com isso vai afetar onde passar a capilar, onde tiver endotélio. Na infecção direta, ele vai onde tiver esse ECA2, esse receptor. E aí eu vou compartilhar, deixa eu só abrir aqui, buscar Deixa eu só comentar uma coisa sobre os receptores ECA2. A gente sabe que eles estão presentes em várias células e tal, e que já tem um estudo, pelo menos, que eu conheço, que demonstrou claramente, porque acho que vocês ainda não tiveram aula de microbiologia e virologia, mas não sei se informaram aí, tem muita coisa saindo em jornal sobre isso e tal. É muito interessante a gente entender como que um vírus qualquer, não precisa ser só o SARS-CoV-2, né, como que um vírus qualquer faz para ele entrar na célula, usar a célula para se replicar e depois sair da célula, porque é isso que os vírus fazem. Eles não conseguem se multiplicar sozinhos, né? Eles entram numa célula,
pode ser humana, pode ser até uma bactéria, pode ser de um bicho, pode ser de qualquer coisa. Aí tem cada vírus, tem a sua propensão, né? Depois que eles estão dentro da célula, eles usam os próprios mecanismos celulares para se replicar, né? E depois disso eles são expulsos da célula. Como eles fazem isso? Como é que eles entram? Como que eles usam o mecanismo para se replicar? E como que eles depois saem das células? É muito interessante, do ponto de vista científico, estudar isso. Por quê? Porque se você souber exatamente como ele faz, você, de repente, bloqueia a entrada dele na célula, né? Se você falar, ele usa tal porta para entrar na célula. Pô, de repente, eu faço um remédio, um mecanismo qualquer, que eu feche essa porta. Aí eu posso me contaminar com o vírus, posso respirar o vírus, mas ele não entra em célula nenhuma minha, não tem problema. Entendeu? Isso seria uma coisa interessante. Por isso que se estuda muito, por exemplo, os mecanismos de entrada de vírus. Um dos mecanismos, no caso do SARS-CoV-2, que é bem conhecido, é utilizar esse receptor ECA2, né? Está aparecendo aqui na tela ACE, né? Esses ACEs, em português, é o ECA, né? E um desses receptores, tá ali. Um desses receptores ele usa para penetrar na célula. Ele se liga a esse receptor e usa isso como porta de entrada. Mas calma, por quê? Tem um estudo que mostrou que ele usa essa porta. Mas são várias portas, vários receptores que a gente tem na superfície celular das nossas células. Ele pode não usar só essa porta. Tá? Então, se a gente bloquear, inibir essa enzima, né, existem remédios até que fazem isso e tal, o vírus pode usar outra porta, e isso parece que é a realidade aí do SARS-CoV-2. A gente sabe que ele usa essa porta, mas a gente não sabe, né, quais outras portas ele também pode entrar. Vai lá, Bia. Era só enquanto você estava montando. Tá dando para ver a tela? Tá. Tá? Então, isso aqui, na verdade, é um resumo do que acontece no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, por algum motivo, sei lá, o indivíduo teve uma hemorragia. Né? Hemorragia significa o quê? Perdeu sangue. Então, vai chegar menos sangue lá no rim. Né? Vou dar o rim só para explicar o mecanismo. Então, se chega menos sangue no rim, aquelas células da mácula densa, lá do glomérulo, elas vão ser ativadas e vão liberar essa enzima aqui, que é a renina, que vai converter um peptídeo inativo. Isso aqui é um peptídeo, é uma proteína que existe no nosso corpo, que é inativa, que não tem ação nenhuma. Portanto, a partir do momento que tem uma queda do fluxo sanguíneo no rim, essa enzima que ela ativa esse peptídeo a essa forma da angiotensina 1. Então, ele é convertido a angiotensina 1 a partir do momento que há uma produção de renina por conta de uma diminuição do fluxo plasmático renal. Então, diminui. Entendeu? Denise, está entendendo até aí? Tô. Beleza. Tá? Então, tem uma perda de sangue. Eu dei um exemplo da hemorragia, que é o mais simples da gente entender. O cara levou um tiro, perdeu sangue, diminuiu o fluxo do rim. Esse sistema é ativado para quê? Para aumentar a pressão do indivíduo. É por isso que, às vezes, quando o indivíduo está meio sonolento, meio tonto, aí você não sabe se é uma hipotensão ou se é uma redução de glicose no sangue, uma hipoglicemia, né? Você nunca dá sal para o indivíduo, porque não se sabe se ele está com uma hipotensão ou não. Então, normalmente você hidrata. Porque quando você hidrata alguém, você aumenta o fluxo sanguíneo. Né? Mas beleza, não vem ao caso. Né? Então, essa angiotensina 1, que é produzida a partir da renina, por essa diminuição do fluxo no rim, ela também não tem um papel ativo lá na medula da suprarrenal. Né? Por quê? Porque eu preciso ter a angiotensina 2 para chegar na medula da suprarrenal e estimular essa medula da suprarrenal a secretar o sódio. Aumentar, né, a secreção de sódio, a retenção de sódio, né, nem aumentar a produção, a retenção de sódio no vaso. Então, para ela se tornar ativa, eu preciso de uma outra enzima, que é a ECA. Enzima... Sódio, só complementando, porque o sódio puxa a água, lembra de osmose, tal. Uhum. Então, se eu manter muito sódio
dentro do vaso sanguíneo, né, a gente fica com muito líquido dentro do vaso sanguíneo e, obviamente, pressão aumentada, né, porque tem muita coisa dentro daquele tubo. Os rins liberam, né, as células tubulares tiram um pouco do sódio, normalmente do sangue, e jogam para dentro da urina, tá? Fazendo com que eu aumente a água dentro do túbulo, né, que vai formar a urina, e tire um pouco de água do sangue, do tubo que está vindo com o sangue lá das veias artérias. Né? Então, quando eu estou com pouco sangue, o mecanismo é parar isso, né? Não captar mais sódio do sangue, né? E aí deixar o sangue com sódio e com volume, para manter a pressão. E aí, no mecanismo assim, de emergência, essa angiotensina 2 estimula lá essa retenção de sódio no vaso. E aí eu vou puxar mais água, ou seja, eu vou equilibrar aí a pressão do paciente. Tá tranquilo até aí? Uhum. Tá? A ECA faz isso. E aí eu normalizei, cheguei na pressão que eu queria, automaticamente o corpo, né, por um mecanismo de feedback, ele vai bloquear essa ação depois da angiotensina 2. Então, eu vou parar, quando eu equilibro a pressão, eu paro a secreção de renina e toda a cascata que vem depois dela. Então, eu cesso a produção de angiotensina 2 e, consequentemente, eu vou parar de reter o sódio lá no vaso sanguíneo. Amenizou. Só que o hipertenso, né, ele pode, um dos mecanismos, pode levar ao aumento da pressão arterial, como eu falei, vários fatores podem desencadear esse aumento. Um deles é um desbalanço nesse sistema renina. E aí, se eu tenho um desbalanço, esse mecanismo de feedback, né, se eu aumentei a angiotensina 2, normalizou, então o aumento disso aqui bloqueia a renina. Quando tem um desbalanço, esse mecanismo de feedback, de bloqueio da produção da renina pode não acontecer. Então, o indivíduo continua produzindo isso aqui exacerbadamente e, consequentemente, exacerbadamente vai aumentar muito a pressão no sangue. Então, isso pode acontecer. E aí você entra com alguns medicamentos que podem inibir a ação da ECA, que são os inibidores da ECA, que a gente fala. Não me pergunta a classe de medicamento que eu não vou saber te responder. Enalapril, Eu só sei que o Olmesartana, o Stana, são inibidores do receptor AT1. Não, os inibidores da ECA são os PRIO da vida aí, quem é hipertenso sabe. Ah, tá. Inibidor da ECA, então, bloqueou isso aqui, eu não vou ter a produção do angiotensina 2, eu consigo controlar esse mecanismo de pressão. Ou então, eu posso bloquear esse receptor aqui, que é o receptor AT1 da angiotensina 2, que é um receptor que leva a uma alteração lá do endotélio. Ele aumenta o estresse oxidativo, ele aumenta a vasoconstricção, né? Ou seja, ele também vai favorecer o aumento da pressão arterial. Então, se eu bloqueio esse receptor, eu não vou ter essas atividades aqui acontecendo. Tá beleza até aí? Tá mesmo ou não? Não, tá. Depois eu leio mais sobre isso, vai. Então não tá. O que você não entendeu? Não, isso é muito difícil. Vocês não deram ainda, vão dar só em farmaco. Isso é complicado mesmo, tá? Tem que entender algumas coisas de fisiologia, porque a Bianca está falando, um mecanismo de feedback, tal. Isso a gente explica em fisiologia, o que é um mecanismo de feedback ou retroalimentação, né? E isso tudo aí são mecanismos bioquímicos e farmacológicos. É bem mais avançado do que o que é dado para o primeiro período, né? Segundo período de enfermagem. Mas é por isso que é difícil. Sua dificuldade não é fácil, não. Não, então, eu percebi que dependendo de como esse corpo vai interagir, existe uma retenção de sódio para favorecer a retenção desse líquido e aumentar essa pressão. Mas no caso do hipertenso, ele vai continuar produzindo o ECA2, mais ou menos isso. Não, produzindo a renina, porque aí, no caso do hipertenso, se houver um desbalanço desse sistema, ele não para a produção de renina, então automaticamente não para o controle da entrada de líquido no vaso. Então, você continua sempre aumentando a pressão. Entendi. Você vai ter descontrole disso aqui. Né? E a ECA2, ao contrário da ECA, o que ela faz? Ela converte essa angiotensina 2 em angiotensina 1,7.
que, ao contrário da ECA2, ela é antagonista da angiotensina 2. Né? Por quê? Porque ela é anti-inflamatória, ela é antifibrótica, ela tem um aumento da atividade da óxido nítrico sintase endotelial, então vai levar a um aumento da atividade do óxido nítrico, que leva a um vasorrelaxamento, uma vasodilatação do vaso. Então, é contrário. Então, ela controla um pouco melhor a pressão. Então, isso aqui é um contrabalanço desse sistema, renina-angiotensina. Então, no caso do vírus, né, do SARS-CoV-2, como a gente falou, né, a ECA2 que existe na superfície celular, na grande maior parte do nosso tecido, inclusive no endotélio, quando ele se acopla, né, se por acaso se acoplar o ECA2, ele vai praticamente inativar esse receptor. Então, colou nele, acabou a ação do receptor. Então, consequentemente, eu não tenho essa produção de angiotensina 1,7. Então, eu vou ter o favorecimento de toda a ação inflamatória potencializada por esse receptor aqui da angiotensina 2 que pode vir a ser produzido. Por isso que eu falei que quanto à terapia medicamentosa dos pacientes que ficam internados, inibidores da ECA, inibidores do receptor AT1 da angiotensina 2, se é mantido ou não. Porque se eu mantenho esses medicamentos, automaticamente eu reduzo, né, a produção dessa angiotensina 1,7, então eu não vou ter a ECA2 ali agindo. E aí eu posso piorar. Mas automaticamente, se eu não bloquear, eu vou ter a ação da ECA2 nesse sistema renina, porque ela também faz parte do sistema renina, além de ser um receptor celular. Eu posso, se ela não... Eu posso ter um aumento da ação dela, vou favorecer a ação anti-inflamatória, alguns medicamentos, a base, né, desse receptor favorece isso aqui, mas automaticamente eu aumento a ECA2. Então, eu posso aumentar a porta de entrada do vírus. Então, ainda não tem um consenso na literatura sobre essa questão dos medicamentos e por isso que o paciente hipertenso ele complica muito e é uma das principais causas que leva o indivíduo a óbito, né, nesses pacientes, porque eu tenho um perfil inflamatório muito aumentado, eles até colocam tempestade de citocinas, né, porque eu tenho um aumento muito grande de interleucina 6 e TNF-alfa, que são potencialmente inflamatórios, né? Ou seja, potencialmente desreguladores da função protetora lá do endotélio. Praticamente é uma via de mão dupla. Eu tenho um aumento desses receptores, dessas citocinas inflamatórias, eu pioro ainda mais a situação do endotélio, o que leva ao aumento dessa produção de fatores e por aí vai. Então, é uma via de mão dupla aí que vai acontecendo no indivíduo. Né? Então, quando eu falo ECA2, primeiro você tem que lembrar desse sistema e do controle, que ele é fundamental para controlar a pressão arterial, né? E isso é desencadeado no rim, então por isso que o rim é um órgão muito importante nesse controle da pressão, mas automaticamente, se eu tenho um desbalanço, eu tenho uma complicação maior nesse indivíduo quando ele é acometido pelo vírus, né? Que com o medicamento normal a gente consegue controlar essa pressão. Não sei se ficou um pouco mais claro ou se compliquei mais ainda a sua cabeça. Não, melhorou. Eu percebi, mas é que tem coisa que realmente eu não tenho muita capacidade de entendimento. Não, capacidade você tem, porque você não deu ainda a matéria, aí fica mais difícil. Exatamente. Mas eu entendi mais ou menos o processo que você falou. Tá bom, então. Então, essas foram duas perguntas, né? A gente respondeu do vírus. Agora é um textinho, né? Se no caso dos portadores de HIV e os portadores de anemia de artrite reumatoide, por eles já tomarem os retrovirais, se eles estariam assim mais resguardados de pegar a Covid. E no caso do artigo que eu li, do fumante, que pela inalação do cigarro em altas temperaturas, ele poderia ter uma fuga se esse vírus ainda tivesse na parte respiratória. Vamos lá. Posso começar, Bianca? Pode, depois eu falo. Tá. Então, primeiro dos fumantes, que é mais simples, tá? Eu não tenho nenhuma informação dessa que você leu, desse artigo, então vou julgar sem ter lido aí esse artigo. Não sei se esse artigo que você leu procede, se é de alguma fonte confiável ou não.
a princípio, não parece proceder. Tá? Quando a gente inala a fumaça de cigarro, ela está aquecida, mas ela não está tão aquecida assim. Né? Ela é aquecida lá na ponta do cigarro, lá ela realmente fica em brasa, né, a ponta do cigarro, mas ele vai esfriando durante todo o corpo do cigarro, o filtro do cigarro, durante a passagem da nossa boca. Inclusive, se fosse muito quente esse ar, a gente se queimaria. Né? E se não for tão quente, for só morninho, como de fato ele é, isso não é suficiente para combater o vírus. Tá? Então, o fato da fumaça ser quente não deve, imagino, combater de forma nenhuma o vírus. Mas, por outro lado, o cigarro tem vários outros malefícios que podem, inclusive, que causam dano celular, né? Causam dano nas células, desde a boca, onde ele começa a interagir com as células da cavidade oral, até os alvéolos pulmonares, com vários danos celulares que podem, inclusive, propiciar a penetração do vírus e piorar a resposta do nosso sistema imune frente ao vírus. Tá? Então, essa é a minha resposta do cigarro. A outra pergunta é para pacientes que tomam retrovirais, né, principalmente os HIV positivos, e pacientes que tomam, por algum motivo, cloroquina. São perguntas separadas, mas o princípio é mais ou menos o mesmo. Quer dizer, pacientes que já têm alguma outra doença, alguma outra condição, e tomam drogas que possam eventualmente atuar contra o SARS-CoV-2, né, contra o vírus do Covid-19. No caso dos pacientes que tomam hidroxicloroquina, a resposta é: não se sabe. Tá? A gente sabe hoje já muito bem fundamentado, mas é claro que ciência sempre evolui, amanhã tudo pode mudar. Mas sobre a cloroquina, hoje a gente sabe muito bem documentado que ela não é eficaz para combater, para tratar pessoas que já estão com Covid-19. Pelo contrário, elas só atrapalham, podem inclusive matar mais pessoas que tomam cloroquina do que pessoas que não tomam cloroquina. Né? Cloroquina e hidroxicloroquina. Tá? Mas e no começo? E a pessoa que toma cloroquina antes de pegar o Covid? Será que ela fica mais protegida? A resposta mais sincera é: não sei. Não se sabe, e por conta disso, não se deve, por não se saber, não se deve recomendar tomar cloroquina para tentar se proteger. Mas o Trump está fazendo isso. Verdade. O Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, já disse que está tomando cloroquina, não tem Covid, não tem sintoma, não tem suspeita, mas está tomando cloroquina para se proteger. Ele não tem lúpus, não tem artrite reumatoide, não tem nenhuma outra indicação para tomar cloroquina. Bom, pode ser que ele seja um homem à frente do seu tempo e esteja tomando um remédio que a ciência ainda não sabe que pode ter essa ação preventiva. Pode ser. E aí, daqui a alguns meses ou algumas semanas, a ciência descobriu que quem toma cloroquina antes de ter Covid se protege. Pode ser que isso aconteça mesmo, porque a cloroquina a gente já viu que in vitro, né, em cultivo celular, ela tem algumas ações contra coronavírus. Né? Mas a gente não sabe se isso realmente, na prática, a gente viu que, para casos de pessoas que já estão infectadas, isso não ajuda em nada, ainda atrapalha. Né? Então, pode ser que isso no futuro veja, não, para pessoas que ainda não têm Covid, tomar cloroquina ajuda. Mas pode ser que não. Tá? Então, pode ser que você só esteja tomando um remédio, o Donald Trump lá só esteja tomando um remédio que aumente a chance de infarto, que aumente a chance de intoxicações, de danos neurológicos, sem nenhum benefício contra uma possível infecção de Covid-19. Tá? Mas e pacientes que já tomam cloroquina por outras indicações médicas? Esses devem continuar tomando cloroquina.
eles estão mais protegidos ou menos protegidos? Bom, a princípio, eles estão menos protegidos, porque já são pessoas com alguma doença. Por isso, eles precisam tomar cloroquina. Tá? Mas pode ser que o Trump esteja certo, esteja à frente da ciência, e essas pessoas que já tomam cloroquina estejam mais protegidas por já tomar esse remédio. Não sabemos até agora, não dá para dizer certamente. A indicação até agora é não tome cloroquina se você não tem indicação de outras doenças, né? E continue tomando a cloroquina se você tem alguma doença que tem a recomendação para tomar. Malária, artrite reumatoide, que precisa de cloroquina, etc. Quanto ao HIV, é a mesma recomendação. Tá? Os antirretrovirais, que já foram testados, que eu tenho conhecimento, também testados em pacientes com Covid-19, não tiveram nenhum efeito benéfico, não tiveram nenhum efeito bom para tratar pacientes com Covid-19. Aí, se a gente toma... Bom, tem uma exceção só, tá? Antes de falar isso, tem uma exceção de um antirretroviral, que acho que quase não é mais usado, não é vendido nem no Brasil, né? Agora eu já não sei o nome de cabeça, que ele teve um resultado positivo em 1 ou 2 estudos na Europa. O que é esse resultado positivo? É a cura da Covid? Não. Ele, para pacientes intubados, ele diminuiu, se eu não me engano, de 15 dias de intubação, 15 dias que o cara fica na UTI, diminuiu para 14. Tá? É um resultado positivo, é óbvio, é um dia menos na UTI que o cara fica em média, né? Isso é a média do grupo. Né? Então, é positivo, isso foi cientificamente declarado como positivo. Mas é positivo, vamos guardar as dimensões, isso não é a cura da Covid. O cara vai ficar 14 dias entubado em média, entendeu? Então, teve esse aspecto aí positivo. Tá? Aí, no começo da doença, pode proteger? Não sabemos. Tá? Mesma coisa com a cloroquina. Não sabemos se algum retroviral, tem vários retrovirais, né? Se algum medicamento antirretroviral pode atuar no inicinho ou antes mesmo do cara ter a doença do Covid-19. A recomendação continua, não tome antirretrovirais para se proteger, porque são drogas que também têm efeito colateral, né? Graves, inclusive, né? A luta contra a AIDS, aí, dos que acompanhou historicamente aí, nos anos 90 e início de 2000, até se desenvolverem protocolos eficientes anti-HIV, viu que muita gente sofreu com remédios retrovirais. Né? E até hoje se pesquisa retroviral porque os remédios que a gente tem ainda dão efeitos colaterais, ainda não são totalmente efetivos contra o HIV. Né? E, é claro, se você tem HIV e já toma retroviral, você tem que continuar tomando o antirretroviral. Né? Isso é bem, bem claro. Respondi sua pergunta? Respondeu. E aí eu só vou complementar, né, que algumas doenças, por exemplo, lúpus, que você tem uma imunossupressão, né, você tem uma diminuição aí da imunidade do paciente. Então, se o paciente é imunodeprimido, ele também entra aí no fator de risco, né, dos pacientes mais suscetíveis à infecção pelo vírus. E alguns medicamentos melhoram a imunidade do paciente, mas a imunidade também para você... a imunidade a gente não consegue de uma forma, como eu já falei isso para vocês, de uma forma aguda. Né? A imunidade a gente consegue ao longo do tempo. E a alimentação do indivíduo com doença imunossupressora ou sem doença imunossupressora, ela é muito importante. Né? Então, é uma coisa ao longo da vida que a gente vai conseguindo melhorar a questão da imunidade. Muitos alimentos, a gente vê hoje, alimento processado, ultraprocessado, que é o que todo mundo come, que são os alimentos embalados, né? Por isso que a gente fala para desembalar mais e embalar menos, né? Ou seja, consumir menos esses produtos aí, comidas prontas que a gente vê no mercado, diversos tipos de biscoito, sorvete, sucos, né, de uma forma geral, que são muito ricos em açúcares.
eles mexem também na questão da imunidade do indivíduo. Então, eles diminuem a imunidade. Você mexe aí na quantidade, na ação dos linfócitos T e dos linfócitos B. Então, você tem uma memória menor para aquele determinado vírus e você tem automaticamente uma produção, um combate menor, uma produção de anticorpos também menor para poder combater aquela determinada infecção. Então, a alimentação está muito relacionada também à questão da imunidade. Então, não adianta você ficar se suplementando vitamina C, vitamina D, sem prescrição. Lembrando que vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, é uma vitamina que é metabolizada no fígado, ela pode levar a um aumento da toxicidade no fígado, se tomar de forma indiscriminada e por tempo indeterminado. A gente está vendo muita gente recorrendo aí, da mesma forma que estão falando de alguns medicamentos para tomar de forma preventiva, né, estão levando também algumas vitaminas para serem tomadas de forma preventiva, como a vitamina C e a vitamina D, que não se recomenda. Né? Vitamina C a gente consegue fácil da comida, fácil de fruta, de alimento, né, de uma forma geral. E vitamina D a gente pega um solzinho. Se a pessoa tiver deficiência, é uma coisa. Aí precisa suplementar realmente. Caso não tenha, não tem necessidade para aumentar a imunidade. Não, vai ser isso que vai aumentar a sua imunidade de hoje para amanhã. Então, nas doenças imunossupressoras, né, que eles tomam medicamento por conta da doença, então isso vai ajudar e associado à alimentação correta também. Mas um fato interessante também da sua pergunta, Denise, que você perguntou um pouquinho de protocolo farmacológico, né, da cloroquina, se adianta tomar antes, se adianta tomar depois, como o Diogo falou, né, não se sabe. E o que entrou no protocolo, que já está sendo usado há um tempinho, estão vendo sucesso, que eu acho que hoje vocês vão entender, né, na aula de hoje, da aula da semana passada, acho que dá para entender melhor, que é o uso de anticoagulantes, que vem sendo usado nesses pacientes em UTI. Dá para entender por quê dos anticoagulantes? Ou não? Deu, porque como eu vou produzir os microtrombos, entrando com anticoagulante, eu vou dissolver isso. Mais ou menos por aí? Isso mesmo. Não é dissolver, não. É evitar formar, né? Ah, tá. É importante, os anticoagulantes são importantes porque eles evitar a agregação plaquetária, evita a formação, né? Para a gente que não está com Covid, né? Para quem já está e tá com microtrombos e tal, aí eles podem ajudar a dissolver, mas isso você só dissolve o que você já tem, né? Não tiver. Tá? Isso aí. Então, esses anticoagulantes que vêm sendo utilizados e vêm sendo positivo no curso do tratamento. Também não é a cura, vem sendo positivo para não piorar ainda mais o estado daquele paciente que está lá internado. Então, isso já entrou aí no protocolo de tratamento dos pacientes infectados. Né? E, assim, acho que um grande resumo, né, da aula... Quer dizer, antes de eu falar do resumo... Acho que ela tinha mais perguntas, não tinha? Não, eu acho que... A menopausa? Tinha alguma da menopausa. Mas a menopausa acho que tem mais a ver com... Porque é um problema hormonal. Eu queria saber se esse sobe e desce de hormônio teria alguma influência na imunidade da mulher. Eu não li nada a respeito da menopausa, mas eu sei que na menopausa a mulher perde um pouco da proteção que ela teria do estrogênio, que é muito importante no fator endotelial. Então, ela perde um pouco dessa proteção que ela teria do endotélio. Então, poderia ficar mais suscetível, mas eu nunca li nada a respeito, não sei te responder se a menopausa entra como fator de risco ou não. Eu acredito que pode se somar, porque não existe só ela, existem outros fatores associados, né, como a idade, os outros fatores de risco que podem ser somados a ela e aí piorar o paciente. Ela sozinha, não sei se entraria como um fator de risco, né, em potencial para o paciente. Também não sei, viu? Associação de fatores. É o quê? Também não sei. Não sei. Tem mais pergunta, Denise? Não, por hoje chega. Mas foram ótimas as suas colocações, que deu para a gente discutir mais um pouquinho. Muito bom. Alguém mais?
Hanna quer falar? Que eu vi que tirou o microfone. Não, acho que não. Bom, então, assim, um grande resumo que eu faria hoje para vocês do que a gente viu, né, para vocês não esquecerem, é que o vírus ele é um agressor endotelial, né? Então, ele é um potente agressor do endotélio. E os nossos vasos sanguíneos são revestidos internamente pelo endotélio. Então, uma vez agredidos, esses praticamente todos os capilares, né, que chegam nos nossos tecidos, eles podem ser afetados e isso pode levar à alteração sistêmica que a gente vê da infecção pelo Covid. Então, se eu tivesse que resumir a aula de hoje em uma palavra, eu falaria, né, a Covid-19 é uma doença endotelial. Eu resumiria assim, não sei se vocês concordam comigo, se discordam, mas esse foi o meu resumo da aula. Eu acho que de todas as outras aulas que vão vir pela frente, porque tudo é relacionado ao endotélio. Beleza? Ninguém quer perguntar mais nada, falar mais nada? Que aí eu dou por encerrada a sessão e na semana que vem a gente vai falar um pouquinho aí das alterações digestórias que aparecem em alguns pacientes que são acometidos também pelo vírus. Tá bem? Na verdade, eu esqueci essa semana de mandar para vocês, acho que já pode até parar a gravação. Eu esqueci de mandar para vocês